Romanos capítulo 3, nós vamos ler só o versículo 21. Você que puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e depois nós vamos estar trabalhando, agora que eu fiz esse comentário, então a mente agora está preparada para a gente ouvir o Evangelho fundamentado pelos apóstolos, amém? Capítulo 3, versículo 21, diz assim: agora, eu queria que os irmãos, para ficar bem didático, repetissem comigo: agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vou ler mais uma vez. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus. Título da mensagem baseada nesse texto: aproveitando o tempo enquanto há tempo. Faz sentido? Agora, porém, olha lá, mas agora se manifestou, agora. Na minha versão está, agora, porém, então, está falando de um tempo da vinda de Jesus, e eu quero estar discorrendo com esse título. Agora, né? Então, aproveitando o tempo, enquanto há tempo. Glória a Deus. No capítulo 1, os gentios, no capítulo 1 desse livro, lembrando que isso aqui é uma carta também, nós vamos estar falando sobre questões do capítulo 3, mas vamos pensar no contexto como uma carta. No capítulo 1, gentios, está tratando com gentios, pagãos, não estão nem aí para Deus e exercem fé, crendo em qualquer coisa, dando glória à imagem de homem, dando glória a animais de quatro patas, que rastejam. E qual é o problema deles? São loucos, não conhecem e nem se importam em conhecer a Deus. Isso é o que o texto está falando. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 1, do 21 ao 25. Está tratando com os gentios, amém? Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aqui ele está falando com gentios, pagãos, pessoas que não conhecem a Deus. Aí, no aspecto religioso agora, no capítulo 2, nós vamos ver um outro grupo de pessoas, os religiosos. E vamos contextualizar, amém? Se aqui estava falando com os religiosos da época, quem era? Os judeus. Então havia dois tipos de gente na terra. Para Deus existem dois tipos de gente na terra. Um que adora desse jeito, exerce fé, mas adora desse jeito. Qualquer coisa. Louco. Conforme a minha mente manda, eu acho que eu vou adorar um pedaço de pau, vaca, rato, a lua, sol. E existe um outro tipo de gente. Capítulo 2, que é os religiosos, aqueles que conhecem a Deus. Não fazem isso, exercem uma fé. Gente que exerce fé com o conhecimento da vontade de Deus, aprova as coisas excelentes de Deus, orientados pela lei de Deus, são muito religiosos, moralistas e legalistas. Conhece a verdade. Veja o capítulo 2, versículos 17 e 20. Já é um outro grupo de pessoas agora, então. Conhece a verdade.
Capítulo 2, 17 a 20. Ora, tu que tens por sobrenome judeu, crente, né? E te apoias na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Esses são os religiosos da época, os crentes de hoje, nós. Glória a Deus. Estou falando alguma coisa? Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Quem concorda diz glória a Deus. Então vamos lá. Então, nós temos dois tipos de gente no mundo. O primeiro exerce fé com sabedoria humana e se torna louco, mudando a verdade de Deus em mentira. Veja o versículo 1, 22 e 23. Olha lá. Dizendo-se sábio, então adora a Deus com a sua própria inteligência. Aquilo, o Deus, ele faz uma ideia de que seja Deus e não conhece a Deus da Bíblia, né? Não lê, não se preocupa com isso. Também não se preocupa em buscar, não. Então, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e tal. Maravilha. Então, esse grupo exerce uma fé equivocada. O segundo grupo exerce fé com conhecimento de Deus. Veja o versículo 2, 18, o capítulo 2, versículo 18. E conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Esse é um grupo que conhece a verdade de Deus. Glória a Deus. E não muda a verdade de Deus. Veja o versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Instrutor de insensato, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Então, conhece. Só que esses dois tipos de gente que exerce fé aqui no contexto, eles têm um problema em comum. Isso é um problema em comum. Tanto o crente como o descrente tem um problema sério a ser. Ele tem um problema no coração. Glória a Deus. Veja no capítulo 1, versículo 21, os gentios. Onde está o problema dele? Ele tem o coração o quê? Capítulo 1, versículo 21. Como é que é o coração daqueles que não conhecem a Deus? Um 21. Vamos ver como é que é o coração daqueles que não conhecem a Deus, segundo o texto. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis. E o que aconteceu com o coração? E seu coração insensato. Esse é o problema desse grupo de pessoas. Agora vamos ver o problema do outro grupo de pessoas, do crente. Também tem problema no coração. Veja no capítulo 2, versículo 5. Judeus, crente, coração o quê? Capítulo 2, versículo 5. Segundo a tua teimosia e coração o quê? Impenitente. Esse é o contexto quando foi escrita essa carta, 20 anos depois que Jesus ressuscitou, e o apóstolo Paulo agora está pregando para crente e para pagãos. Para aqueles que conhecem a Deus, tiveram os oráculos, né? Deus escolheu um povo para que o quê? Para que pregasse o evangelho, fizesse a diferença, honrasse a Deus e tivesse um coração penitente, um coração que se arrependesse, que se arrepende de pecado. Os irmãos estão vendo onde está chegando o negócio? Então, um é insensato, doido, louco. O
qual Deus até abandona, porque o coração dele é insensato, ele é louco, não pensa. O problema está no coração insensato. E o outro é religioso. Glória a Deus, aleluia, mas não se arrepende nem a pau. Coração impenitente. Então, esse é o problema dos dois grupos. E isso parte de onde? Desde lá do Éden, amém? Desde lá. O primeiro homem desobedeceu, a gente sabe disso. E foi algo que, quando Deus disse: me obedeça, não tome da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que você comer, vocês vão morrer. Agora, os irmãos conhecem a história. Quando Eva comeu do fruto, desobedeceu, comeu do fruto, aconteceu alguma coisa com ela? Ela morreu? Mas Deus não falou que morreria? Glória a Deus. A coisa começou a ficar complicada porque Deus tinha um compromisso com o homem, amém? Era para ele cuidar, ele não cuidou, aí ele desobedeceu também e ele comeu. Posso imaginar que ele deve ter falado: oh, não é para comer, porque no dia que comer a gente vai morrer. Porque ele é inteligente, ele deu nome nos bichos tudo. Então não é possível que ele não... Quero crer que ele deve ter falado para ela, só que não cuidou, largou lá. E desobedeceu, porque ele poderia muito bem não comer, né? Mas provavelmente ele foi seduzido também. Houve alguma conversinha. Eu quero, não está na Bíblia, mas eu penso assim, que provavelmente quando foi lhe oferecida, olha, Deus falou que vai comer, mas não vai acontecer nada. Por quê? Eu morri. A partir de então, o pecado entrou no mundo. Eles morreram, não? De imediato? Quando foi que o primeiro luto, o primeiro problema de morte, Caim mata Abel. A partir daí que surgem dois povos, né? Caim matou Abel, e agora ele sai fugitivo e errante pelo mundo. Essa turma somos nós, gentios, né? Aí depois vem uma linhagem, a linhagem de Sete, e dessa linhagem depois vem a promessa de Deus, Abraão, surge dois povos, que hoje são, um adora a Jesus Cristo, adora a Deus, Jesus Cristo também não, ele veio para os seus não receberam. Mas tem dois povos lá, onde Deus tem uma aliança com Jerusalém, e aquele povo lá, árabe lá, que é descendente de Ismael e tal. Mas a descendência de Caim é essa que adora pau, pedra, né? Então, o que fazer agora? Como pregar esse evangelho da justificação com essa cultura, para entender todas essas coisas? É muito pouco tempo para a gente estar falando sobre tudo o que é preciso ser falado. Mas eu queria voltar para o texto então, irmãos, e falar. Vamos voltar para o capítulo 3, versículo 1, para a gente compreender essa situação com esse povo, que agora é o crente, que Deus vem tratar com eles e com aqueles que ele abandonou. Dois coração podre, o qual Deus vai tratar. Capítulo 3, entendendo, contextualizando, que aqui no capítulo 3 está falando com a igreja, o Israel de Deus, amém? Quanto questionamento não há no meio evangélico?
Quantos questionamentos? E o apóstolo Paulo, ele vai fazer algumas perguntas para o crente. E essas perguntas, ele faz como se ele estivesse interrogando alguém imaginário, alguém que vem atrapalhar, né? Veja que essa carta ela foi escrita 20 anos depois, e agora dentro da igreja de Roma, várias culturas, vários povos, várias pessoas, numa igreja avivada, oriunda de uma igreja que foi avivada, né? A igreja de Roma, ela foi, não foi o apóstolo Paulo que fundou aquela igreja, não foi nenhum apóstolo. Muito provavelmente foi pessoas que participaram lá de Atos 2 e vieram. Várias culturas ali. Tinha judeu, tinha grego, tinha um bocado de gente ali. E já estava acontecendo dentro da igreja os problemas de onde Paulo é obrigado a fazer pergunta para um interlocutor imaginário, né? Como se ele, falando do velho homem, né? Ele era fariseu. E ele fazendo a mesma pergunta que um fariseu faz. Como crente, nós podemos imaginar aqui. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? E aí o próprio apóstolo Paulo responde, muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras lhe foram confiadas. Veja que o evangelho que o apóstolo Paulo está pregando, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, havia naquele meio judaizantes, crentes, que estavam agindo de maneira contrária à sã doutrina. E o apóstolo Paulo vai e pergunta, olha, o evangelho que eu prego é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu prego fé, eu prego arrependimento, eu prego pecado. E você pode perguntar para mim, qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Se eu prego que nós somos salvos, não é pelas obras da lei, não é pelo aquilo que eu faço, não é eu dar dízimo na igreja, não é eu levar uma fitinha para casa, não é uma promessa que eu vou fazer que vai fazer com que eu seja salvo ou eu receba alguma coisa da parte do Senhor. Aí você vai dizer para mim, mas qual a vantagem então de ser batizado? Aqui ele diz, qual pois é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão, vamos trocar por batismo. Qual a vantagem de ser batizado então? Aí ele responde, muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Toda vez que nós aceitamos Jesus dentro da igreja, Deus confia a palavra a nós para ser pregada. Os irmãos estão compreendendo bem essa passagem? Primeiro, olha, qual a vantagem de ser batizado? Muito, em todo sentido. Primeiro, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Eles deveriam pregar a palavra de Deus. Eles deveriam pregar o arrependimento, porque Deus foi bom com eles e escolheu aquele povo para livrar eles do inferno, porque eles estavam condenados à morte. Mas eles pregavam isso? O que eles pregavam? Versículo 3. E tome pergunta. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Aí ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Olha que as perguntas elas vão surgindo, e elas são perguntas idiota. Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Note que o apóstolo Paulo, ele prega com base... Lembra que quando ele começa o capítulo lá, o capítulo 1, quando ele começa o capítulo, ele fala do evangelho, Paulo, apóstolo de Cristo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho que ele prega, ele prova, está escrito. Se os irmãos, pode colocar aí o Salmo 51:4?
Olha o que ele fala em Romanos, ele diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Salmo 51, versículo 4. Para que sejas justificado quando falares e vença quando julgares. Olha o Salmo, ele fala para os judeus, porque os judeus conheciam essa passagem. Eles conheciam esse Salmo aí. Então ele diz, como está escrito, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Os judeus conheciam essa passagem. Como está escrito, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aí Platão me pergunta, vamos lá, versículo 5. Se, porém, a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Paulo está falando, é loucura isso, mas eu tenho que falar uma coisa dessa. Sou obrigado a falar. Né? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? O mundo está condenado e vocês precisam entender que o julgamento existe. O mundo vai de mal a pior e nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E não tem jeito, o coração é podre, tanto um como o outro. Versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? As ideias, olha como vai caminhando. Se, contudo, por causa da minha mentira, sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? Paulo está falando, vocês estão falando que eu prego algo que contra a lei de Moisés. Agora, por causa da minha mentira, sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Bom, se o negócio, a gente é salvo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então o negócio é pecar bastante para ter bastante graça. Tem alguma coisa a ver com esse evangelho nojento que muitas vezes a gente vê sendo pregado? Os irmãos acham que tem alguma coisa a ver ou não? Contextualizando para os nossos tempos, vamos fazer bastante besteira. Porque nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. O Deus do Velho Testamento era um, agora é outro. E Jesus perdoa os nossos pecados. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Peca bastante. Não liga se o mundo ainda não notou. Pode pecar à vontade, sem problema nenhum. A condenação desses é justa. Versículo 9. Pois que, agora vai pegar firme com a igreja, com os judeus. Pois que, somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que, tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, vamos de novo ver esse negócio que está escrito. Ele se apoiava na lei, no evangelho das Escrituras por completo. O evangelho de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Crente e não crente. Tudo no mesmo barco furado. Sem chance, velho.
Não há o que possa fazer. Você pode subir a escada da penha, você pode fazer voto com o Senhor, você pode orar bastante, você pode pintar a igreja, você pode fazer o que for. Mas está tudo no mesmo barco. Você não vai ser merecedor. Nem eu, nem você. Nunca seremos merecedor de alguma coisa. Nós andamos por fé. E nós somos salvos pela fé. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Todos nós, todos, ou somos com um coração insensato, ou com um coração impenitente. Glória a Deus. E Jesus disse assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Como está escrito, não há um justo nem um... Vamos ver onde está isso? O apóstolo Paulo diz que Salmo 14, de 1 a 3. Em 2 lugares que está isso aí. Salmo 14, de 1 a 3. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 53, de 1 a 3, vai falar a mesma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo fala do Evangelho de Deus. E aí ele, como está escrito, olha lá, mesma coisa. Outro salmo. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, eu quero caminhar para o final. Eu quero terminar aqui com o título que eu dei. Diante de tudo que nós lemos aqui, então não tem jeito, é melhor ir embora e largar tudo para lá, né? A vaca foi para o brejo. Porque não tem jeito. Né? Todos se extraviaram. Mas eu quero encerrar dizendo para os irmãos o título da mensagem. Aproveitando o tempo enquanto há tempo. Ainda há tempo. Para você que está me ouvindo, que não vem para a igreja, porque não quer. Você que deixou de congregar. Ainda há tempo, filho. Ainda há tempo para nós todos. Vem para o meio. Eu preguei tudo isso aqui. Essa situação da humanidade, que cada vez caminha, independente da cultura podre, todos, né? Uma linguagem agora que, né? Se eu chegar aqui à noite para pregar, posso falar. Se eu quiser, eu posso falar. Boa noite a todos, todas e todes. Certo? A nossa cultura? Deixa de bobeira. Deixa de besteira. Aproveite o seu tempo. Aproveite o tempo. Ainda há tempo. O mundo caminha assustadoramente para o fim. Assustadoramente para o fim, todos. Meu Deus. Veja o versículo 21. Romanos, capítulo 3, agora o versículo 21. Se a gente parasse de pregar aqui,
no versículo 12, que diz: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, está tudo perdido, não tem mais jeito, vai tudo para o inferno mesmo. Todos e todos, tudo para o inferno. Só que, no versículo 21, quando o apóstolo escreveu essa carta, de lá para cá, há um povo que pode aproveitar o tempo. Não perca tempo, não perca tempo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, não perca tempo, vem para o meio, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 21. Agora, porém, Jesus já veio, fez o que nós não podíamos fazer, ninguém, todos se extraviaram, mas Ele veio e obedeceu o que nós não podíamos e nem podemos obedecer. É pela graça do Espírito Santo na nossa vida, pela pregação da palavra aqui, que nós vamos alcançando graça, misericórdia e poder para vencer o pecado em nome de Jesus. Mas você precisa vir para o meio. Aproveita o tempo, enquanto há tempo. Versículo 21. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O Velho Testamento todo, como está escrito. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Aproveita o tempo. Eu quero me dirigir não a todos, todes e todas. Eu quero dirigir a todos. Aproveita o tempo, enquanto há tempo. Eu encerro aqui. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pastor, em nome de Jesus, que haja um avivamento pela pregação do Evangelho de Deus. Em nome de Jesus. Amém?